Oiê! Ontem eu expliquei para vocês o conteúdo de história das páginas 39 a 42 sobre ruas que falam e interpretando as ruas. Agora estou aqui para corrigir com vocês a questão número 1, as questões número 1 e número 2 da página 42 sobre o texto que fala, um texto informativo que vem nos falar as primeiras ruas pavimentadas, ou seja, asfaltadas, cobertas por algum tipo de madeira ou de pedra do mundo, né? E aí vai falar que entre os povos da antiguidade, os romanos se destacaram por terem construído há mais de 2000 anos estradas que ligavam partes do império. Essas vias, ou seja, essas estradas, foram construídas inicialmente para favorecer o deslocamento do exército. Porém, com o passar do tempo, acabaram beneficiando também a população civil e principalmente os comerciantes. E aí diz o seguinte: para construir uma estrada no Império Romano, um agrimensor, o que é um agrimensor? Olha aí do lado, nós temos o significado de pavimento, que é a cobertura do solo usando asfalto, pedra, madeira ou outro material. E o agrimensor, quem é o agrimensor? É o profissional medidor de terras. Tá? Ele escolhia a rota reta mais curta entre dois pontos para construir essas vias. Na página 42 nós temos aí, para isso ele usava um aparelho chamado groma, com o qual media os campos. É desse aparelho que deriva o termo agrimensura. Depois de escolhida a rota, cavava-se uma vala de aproximadamente 1 metro de profundidade, que era preenchida por cascalho coberto de pedregulhos ou pedras. Ela deveria ser arqueada para favorecer o escoamento lateral da água da chuva, a fim de não ser danificada pelo acúmulo de poças d'água. E aí nós temos a imagem de uma das vias mais importantes do antigo Império Romano, a Via Ápia, que começou a ser construída há mais de 2.300 anos. Na questão número 1, nos diz o seguinte: os antigos romanos se destacaram pela construção de suas estradas. Indique para que essas vias foram construídas. Então vamos lá para a resposta? Essas vias foram construídas para favorecer, ou seja, para ajudar o deslocamento do exército pelo império, né? E na questão número 2, pede para você sublinhar lá no texto a função do agrimensor na construção das estradas no Império Romano, ou seja, o que é que ele fazia? Essa resposta encontra-se na página 41 e eu sublinhei aqui, com marca-texto. Qual que era a função do agrimensor? Para construir uma estrada no Império Romano, um agrimensor escolhia a reta mais curta entre dois pontos. Então, essa é a resposta da questão número 2. Na página 43, continuando as nossas atividades, a questão número 8 pede para você ler o depoimento de Luana, moradora de Belo Horizonte, sobre como era a vida nas ruas da cidade no início da década de 1980, ou seja, praticamente 20 a 40 anos atrás. Então, dá uma olhada aí, ela tem um texto onde ela vai relatar como que era a rua, o que é que o povo fazia naquela época, os moradores daquela rua. E aí depois vem a questão seguinte: se durante a infância de Luana era possível brincar na rua com os vizinhos, hoje essa prática já não é tão comum, principalmente nas grandes cidades brasileiras, ou seja, essa questão de brincar na rua já praticamente não existe nas grandes cidades brasileiras. Isso acontece, entre outras razões, devido à grande intensidade do trânsito de veículos e ao aumento da violência. O que o exercício pede para você? Identificar outra razão para que atualmente as crianças já não brinquem na rua com tanta frequência como antigamente. Aí na questão apontou a questão da intensidade do trânsito de veículos e o aumento da violência.
E agora pede para você identificar outra razão que não sejam essas que impedem as crianças de brincarem na rua com tanta frequência. Tá? Na página 44, exercício número 9, pede para você observar atentamente a rua onde você mora ou outra rua de sua cidade e fazer o que se pede. A letra A. Você vai identificar nessa rua escolhida um trecho ou elemento que você considere importante para a história de sua cidade ou região e registre no espaço a seguir. Você pode utilizar uma imagem, uma fotografia ou desenhar. Então, você vai escolher uma rua, vai observá-la com atenção, vai identificar nela um trecho ou algum elemento pertencente a essa rua que você considera ele importante para a história da sua cidade ou da região e vai registrar nesse espaço a seguir através de uma imagem, de uma fotografia ou mesmo de um desenho, tá? Você pode desenhar. Na letra B, cite qual a importância do lugar escolhido para a história de sua cidade ou região. Então, você escolheu um local, um trecho ou um elemento. Por que ele é importante para a história da sua cidade ou da região? É o que você vai relatar na letra B. Tá? Aí embaixo, em outras fontes, vai te dar a dica de você ler esse livro aí, ó. Se essa rua fosse minha. Olha aí, você gostaria de ter uma rua só para você? E saberia cuidar dela? Leia o livro Se Essa Rua Fosse Minha, da editora Moderna, escrita por Eduardo Amos, para descobrir como se deve cuidar de uma rua. Uma dica super legal que você pode até pesquisar esse livro na internet, às vezes tem até disponível para baixar em PDF e você pode ler adquirindo mais conhecimentos, tá? Na próxima aula eu volto com vocês corrigindo essa atividade. Beijocas!